Bom dia, me chamo Luan, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual do Piauí e neste momento irei apresentar a análise da viabilidade do uso de dados biomecânicos e redes neurais artificiais auto-organizáveis para a classificação do risco de queda em idosos. O percentual de pessoas idosas tem crescido significativamente na população, tanto a nível nacional como a nível mundial. E associado a um estilo de vida sedentário e uma alimentação inadequada, isso tem gerado resultados ruins, como um aumento no número de pessoas que vivem por vários anos em condições crônicas e que necessitam de uma atenção médica adequada. E neste panorama, as quedas têm se apresentado como um grave problema à saúde pública, devido às altas taxas em que este fenômeno ocorre e às consequências que esse fenômeno traz. Entre muitos outros problemas, as quedas provocam perda de autonomia e de qualidade de vida entre os idosos, podendo repercutir na necessidade de cuidados especiais e na adaptação da rotina em razão da recuperação e da readaptação, gerando diversos custos com a saúde pública. Diante da gravidade deste problema, a necessidade de garantir boa qualidade de vida aos idosos e diminuir os custos com a saúde pública, identificar os fatores de risco, tanto intrínsecos como extrínsecos de quedas, é essencial para a prevenção deste agravo, pois possibilita planejar estratégias de prevenção, reorganização ambiental e reabilitação funcional. E como justificativa para a execução deste projeto, estudos apontam que a prevalência de quedas em idosos, principalmente em idosos institucionalizados, é alta, variando entre 28% a 42%, dependendo da faixa etária e dos países estudados, e mostram também que os agravos decorrentes das quedas em idosos são preocupantes. Diante das graves consequências da ocorrência de quedas em idosos, sistemas automatizados que permitam identificar as causas e fatores intrínsecos que potencializam suas ocorrências são de grande relevância para a prevenção deste agravo e de suas sequelas. Tais sistemas podem ser utilizados em processos de triagem ou como auxílio para profissionais da área de saúde na identificação do risco de quedas de idosos, considerando que sinais provenientes de fontes diferentes podem auxiliar na obtenção de um indicativo de diagnóstico mais preciso, e que é de grande importância investigar também se é possível utilizar os sinais biomecânicos da baropodometria obtidos durante a aplicação de escalas de identificação de risco de quedas em idosos, em conjunto com sinais biomecânicos no monitoramento da marcha para avaliar o risco de queda. Objetivos. O objetivo geral deste trabalho é verificar se é possível, utilizando redes neurais artificiais, estimar a pontuação obtida por um voluntário na aplicação da escala de equilíbrio TUG-teste e pela escala de equilíbrio Berg a partir do sinal obtido nos sensores e pela baropodometria. E como objetivos específicos, investigar e comparar o desempenho de redes sons com outros algoritmos de inteligência artificial e na estimação do grau de risco de quedas em idosos, além de realizar a extração de características relevantes dos sinais monitorados para o problema de estimação de risco de quedas em idosos. Bem, materiais. Como material na parte de hardware, foi utilizado o protótipo da cinta de coleta de dados produzida em um projeto anterior pelo grupo de pesquisa. E na parte de software, foi utilizado um aplicativo de captura de dados que também foi desenvolvido em projetos anteriores, juntamente com ambientes de desenvolvimento de softwares gratuitos, como o Python para o processamento de dados e implementação de algoritmos de inteligência artificial. Nesta imagem, temos um breve funcionamento sobre o sistema de coleta de dados, onde pela legenda, o número 1 representa os profissionais da área de saúde, onde eles podem, através de um computador ou um celular, se comunicar via Wi-Fi ao sistema da cinta. E essa cinta, representada pelo número 5, de acordo com a legenda, elas estão conectadas
ao centro de gravidade de um paciente, um idoso, seja ele homem ou mulher, e através da cinta é possível realizar a captura de dados, onde é enviado para um banco de dados, tudo isso realizado de forma sem fio. A metodologia deste trabalho se deu da seguinte forma: primeiramente foram coletados os dados, cerca de 32 pacientes foram selecionados, e esses pacientes teriam que ter feito os dois testes, tanto o teste de equilíbrio TUG como o teste de equilíbrio o Berg. Após a seleção de pacientes, os dados passaram por uma etapa de processamento de sinais, onde foram realizados processos de filtragem e extração dos melhores atributos para gerar os datasets. Em seguida, os datasets foram gerados e logo em seguida foi possível realizar o treinamento das redes neurais. Agora irei falar um pouco sobre como se deu o processo de geração dos datasets e de que forma ocorreu o processo de treinamento das redes neurais. Bem, a geração dos datasets foram divididos em 3 partes. Primeiramente, utilizando somente os dados obtidos a partir do teste TUG. Em seguida, utilizando somente os dados obtidos do teste Berg. E em seguida, utilizando os dados extraídos dos 2 testes em conjunto. De posse dos 3 datasets, foram realizadas ainda mais 2 divisões em cada dataset, que foi a utilização do dataset sem extrações de atributos e a utilização de cada dataset com a extração de atributos. E a ferramenta utilizada para selecionar as melhores características de cada dataset foi o algoritmo de Álvaro de regressão. Bem, o processo de treinamento foram divididos em 3 etapas. Primeiramente, foi utilizada uma rede de som para classificar os 2 tipos de classe, tanto o baixo risco de queda como o alto risco de queda, utilizando o método de validação cruzada K-fold, adotando K igual a 4. Em seguida, foi realizados os mesmos procedimentos utilizando um algoritmo de classificação SVM. E a etapa em seguida foi utilizar uma rede de som para classificar os 2 tipos de classe, baixo risco de queda e alto risco de queda, utilizando o método de validação cruzado Live One Word. Em seguida, foram realizados os mesmos procedimentos utilizando o algoritmo de classificação, também SVM. A última etapa foi realizar uma regressão com uma SVR, um algoritmo SVR, com o treinamento para a saída sendo o tempo do TUG teste, e depois treinar outra SVR para a saída sendo a pontuação do teste Berg. Em seguida, realizar os mesmos procedimentos utilizando um outro algoritmo, que foi a rede neural Perceptron multicamada. Uma observação: os treinamentos foram realizados tanto com as saídas esperadas sendo o risco de queda com base no resultado TUG, como também para a saída esperada ser o resultado do teste Berg. Aqui temos os resultados das classificações, tanto para as saídas TUG como para as saídas Berg, onde você pode pausar o vídeo e analisar um pouco os resultados. E aqui temos a legenda, onde esses asteriscos representam os melhores atributos previsores utilizados em cada dataset. E neste slide temos a apresentação dos resultados para a regressão. Nesta legenda também temos os melhores atributos previsores utilizados em cada dataset para a regressão. Bem, como se pode observar na tabela 2, atentando-se para os valores da taxa de verdadeiros positivos, taxa de falsos positivos e coeficiente de correlação de Matthews, percebe-se que o desempenho
da rede SOM foi inferior na maioria dos experimentos para classificação do risco para saídas TUG quando comparados com o algoritmo SVM. E analisando a tabela 3 e considerando os mesmos parâmetros analisados na tabela 2, percebe-se que a rede SOM continua apresentando desempenho inferior ao algoritmo SVM para classificação do risco para as saídas Berg na maioria dos experimentos. E analisando, por último, as tabelas 4 e 5, atentando-se para o erro médio e o coeficiente de correlação de Pearson, percebe-se que a rede Perceptron multicamadas obteve excelentes resultados superiores aos obtidos com SVR, principalmente quando ocorre seleção de atributos. E a partir desse trabalho, pode-se concluir que é possível, através do teste TUG, estimar os resultados do teste Berg com boa precisão através da regressão, porém não se obteve resultados satisfatórios através da classificação. Já o processo de estimar os resultados do teste TUG a partir do teste Berg foram alcançados de forma satisfatória através da classificação e não se obteve bons resultados através da regressão. Percebe-se ainda que, utilizando os dois datasets TUG mais Berg, os resultados melhoram significativamente tanto no processo de regressão quanto no processo de classificação para o teste TUG, assim como no teste Berg. Analisando cada experiência no processo de classificação, percebe-se ainda de forma geral que a rede neural do tipo SOM proposta pelo trabalho não apresentou resultados melhores que o algoritmo SVM. No processo de regressão, o algoritmo que apresentou melhores resultados foi a rede Perceptron multicamadas. Este trabalho foi realizado em parceria com o curso de fisioterapia e só tenho a agradecer pelas meninas que ajudaram no processo de coleta de dados, que ajudaram no estudo das escalas de equilíbrio. E muito obrigado por tudo, e é isto.